Que alegria você estar no devocional da alma para ouvir uma palavra do Senhor. Quando olhamos para as Escrituras, vemos a profundidade do amor de Deus revelada em cada página. Mas nenhum texto expressa tão claramente o sacrifício redentor de nosso amado Jesus Cristo como Isaías 53. Esse capítulo nos transporta para o centro do plano divino de salvação. Hoje, vamos refletir sobre o versículo 5, onde fala o grande preço que foi pago por nossas transgressões e o propósito eterno desse sacrifício. Que os nossos corações estejam abertos, porque Deus quer falar conosco poderosamente neste momento com cada um que ouvir esta mensagem. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Primeiro ponto: substituição. Observem a profundidade dessa declaração profética. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aqui, o profeta Isaías está revelando um dos aspectos mais extraordinários do plano de Deus: a substituição vicária, onde o justo toma o lugar dos injustos. Vamos imaginar uma cena no tribunal celestial. Ali estão os acusadores, e eles têm razão, porque somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Nosso pecado nos separa de Deus. Cada mentira, cada ato de desobediência, cada pensamento errado nos colocou sob condenação. Mas, em vez de Deus nos deixar perecer, Ele providenciou um caminho de salvação. Não foi um caminho fácil ou barato, porque o preço foi alto. Muito alto. Quem deveria ser ferido? Quem deveria ser moído? Nós. Mas o Senhor tomou sobre si os nossos pecados. Ele levou a nossa culpa. O que é a substituição neste caso? É o inocente tomando o lugar do culpado. É como um cordeiro, que nunca fez mal algum, ser levado ao matadouro para morrer no lugar do pecador. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi à cruz por nós. Não houve pecado na vida dele, mas ele carregou os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro. Primeira carta a Pedro 2, 24. E não foi um sofrimento qualquer. A Bíblia diz que ele foi ferido e moído. O profeta não usa essas palavras por acaso. Ferido mostra o impacto direto, a dor visível. Moído é mais profundo. Fala de esmagamento, de um sofrimento completo, tanto físico quanto espiritual. Pensem nisso. Quando Cristo estava sendo açoitado, não eram os romanos que o feriam, eram os nossos pecados que o feriam. Quando a coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça, não era apenas uma ação cruel, era o peso das nossas iniquidades esmagando-o. Mas por que isso? Porque não havia outra forma. Deus é santo, justo, e não tolera o pecado. A única maneira de reconciliar o homem com Deus era através de um substituto perfeito. E Jesus Cristo se ofereceu para ser esse substituto. O apóstolo Paulo diz em 2ª carta a Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Esse é o grande mistério do Evangelho. O justo, o puro, o sem mácula, tomou o nosso lugar, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Hoje, ao refletirmos sobre Isaías 53, 5, devemos compreender que não foi por força humana ou por mérito nosso que alcançamos a salvação. Foi pelo sacrifício de Cristo, que se colocou no nosso lugar. Se não fosse Ele, estaríamos condenados. Mas graças a Deus, Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Cada um de nós devemos valorizar essa obra. Não devemos viver de qualquer maneira. Jesus pagou um preço alto para que pudéssemos ser livres. Que a nossa vida seja uma resposta de gratidão por esse sacrifício tão grande. Segundo ponto: sofrimento redentor.
O profeta Isaías, ao falar do sofrimento de Cristo, nos revela uma verdade gloriosa: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui, vemos o propósito do sofrimento de Cristo. Não era apenas para suportar a dor, mas para pagar e trazer algo que nós jamais poderíamos alcançar por nós mesmos: a paz com Deus. Quando Adão pecou, uma barreira foi levantada entre o Criador e a criação. O homem, que antes caminhava com Deus no jardim, foi expulso. O pecado fez com que nos tornássemos inimigos de Deus. Como diz a palavra, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8:7. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou nesse estado de inimizade. Ele providenciou um caminho de reconciliação. E esse caminho foi pago o castigo do seu Filho amado, Jesus Cristo. Mas qual é esse castigo? Era o peso total da ira de Deus contra o pecado. Deus é santo e justo, e o pecado não pode ficar impune. Todo pecado exige um castigo, e esse castigo recaiu sobre Jesus. Ele não sofreu de maneira superficial ou simbólica. Na cruz, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Aquele que sempre viveu em comunhão perfeita com o Pai sentiu o peso do afastamento, o castigo que nós merecíamos. Esse castigo não foi apenas físico, mas espiritual. Ele carregou sobre si a separação que o pecado causa entre Deus e o homem. E por que ele suportou isso? Para que nós tivéssemos paz, uma oportunidade de salvação. Não estamos falando de uma paz temporária, mas de uma paz eterna. Como está escrito em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. O que merecíamos era o castigo, o julgamento e a separação eterna de Deus. Mas Jesus, em sua infinita graça, tomou o nosso lugar. Ele recebeu o castigo para que nós pudéssemos receber a paz. Ele foi tratado como inimigo para que nos tornássemos amigos de Deus. E essa paz não é só ausência de conflito, mas uma reconciliação completa e perfeita. É uma paz que transforma, que nos dá acesso ao trono da graça, que nos permite chamar Deus de Pai e viver em comunhão com Ele todos os dias. Que nós possamos valorizar essa obra redentora. Não foi barato, não foi simples. Custou o sangue precioso de Jesus. Portanto, vivamos como filhos reconciliados, guardando essa paz em nossos corações e anunciando ao mundo que essa paz também está disponível para todo aquele que crê. Terceiro ponto: cura através do sofrimento. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, em Isaías 53:5, declara uma verdade poderosa: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui vemos que o sofrimento de Cristo não foi apenas para nos salvar, mas também para trazer cura e restauração às nossas vidas. Pesaduras. Essa palavra traz à mente imagens de feridas profundas, de dores que foram infligidas sobre o corpo de Jesus. Não foram feridas superficiais, mas marcas que revelam a intensidade do sofrimento que ele suportou por nós. Ele foi ferido, açoitado, humilhado, e tudo isso tinha um propósito maior: a nossa cura. Quando falamos de cura, é importante entender que ela não se limita ao físico. A obra redentora de Cristo toca todas as áreas da nossa vida. Sua morte e ressurreição trouxeram cura para a nossa alma. Antes de Cristo, estávamos quebrados por dentro. O pecado não só nos afastava de Deus, mas também destruía nossa paz interior. Mas as pisaduras de Jesus restauraram nossas almas. O salmista diz: Ele restaura minha alma. Salmo 23:3. Hoje podemos ter uma mente renovada, uma consciência purificada e uma alma cheia de paz, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores. O nosso espírito, estávamos espiritualmente mortos,
separados de Deus, mas pelas suas feridas fomos reconciliados. Jesus curou a ferida mais profunda da humanidade, o afastamento de Deus. Ele nos deu uma vida nova, nos restaurou a comunhão com o Pai e nos fez novas criaturas. O nosso corpo, irmãos, cremos em um Deus que também cura nossas enfermidades físicas. Quando Jesus esteve na terra, ele curou cegos, paralíticos, leprosos e até ressuscitou mortos. E essa mesma unção está disponível para nós hoje. Como está escrito em Mateus 8:17, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mas não podemos esquecer o custo dessa cura. As pisaduras de Cristo não foram apenas marcas, foram o preço do nosso livramento. Cada golpe que ele recebeu foi carregado de propósito. Cada gota de sangue derramada foi um ato de amor, para que nós pudéssemos experimentar a plenitude de vida em todas as áreas. Hoje, se você está enfermo, se há algo quebrado em sua vida, lembre-se, Jesus já levou sobre si suas dores. Não importa se é físico, emocional ou espiritual, o poder da cruz continua operando. A cura que Jesus conquistou é completa e suficiente. Igreja, vivamos na plenitude dessa cura. Não aceite a derrota, a opressão ou as feridas que o mundo tenta infligir. Levante-se em fé, pois pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Quarto ponto: proclamação da graça. Irmãos, quando olhamos para Isaías 53:5, somos confrontados com uma verdade que não pode ser ignorada. Tudo o que aconteceu com nosso Senhor foi por graça. Essa palavra, tão simples, mas tão profunda, nos revela o coração de Deus para conosco. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos o sacrifício de Cristo, mas Ele nos amou de tal maneira que tomou sobre si aquilo que nós jamais poderíamos suportar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Esse é o maior ato de graça já registrado na história da humanidade. Vamos refletir no que isso significa. Graça porque nós éramos transgressores. A Bíblia é clara quando diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Não havia nada em nós que pudesse atrair o favor de Deus. Pelo contrário, estávamos em rebelião, afastados, vivendo segundo as nossas próprias vontades. Mas mesmo assim, Deus decidiu nos amar. Ele olhou para nós em nossa condição caída e enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Graça porque o castigo era nosso. Quando Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele está nos lembrando de que o que aconteceu a Jesus na cruz deveria ter acontecido conosco. O sofrimento, o peso da culpa, o julgamento, tudo isso era nosso por direito. Mas Cristo tomou o nosso lugar, e isso é graça. Ele nos substituiu quando não havia outro caminho para a salvação. Graça porque Ele nos trouxe cura. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não apenas sarados do pecado, mas também de toda dor, de toda ferida emocional, espiritual e até física. Essa cura é uma demonstração de que a graça de Deus não apenas nos salva, mas nos restaura completamente. Graça porque é para todos. A mensagem de Isaías 53 não é limitada a um povo, uma época ou uma cultura. Ela é para todos que creem. Como está escrito em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa graça é inclusiva, é para você, para mim e para todos os que se rendem ao Senhor. Mas graça exige uma resposta. Não podemos ouvir sobre esse amor tão grande e permanecer indiferentes. Essa proclamação é um convite à fé, à entrega e à obediência. Como podemos viver de qualquer maneira diante de uma graça tão extraordinária? Que cada um de nós,
ao refletir sobre essa verdade, proclame a graça de Deus com nossas palavras e nossas vidas. Se Cristo foi ferido pelas nossas transgressões, então vivamos como pessoas redimidas, cheias de gratidão e comprometidas em levar essa mensagem ao mundo. Proclamemos, Igreja, que a graça está disponível, que o preço já foi pago, e que a salvação é um presente de Deus para todos os que creem. Uma oração a todos vocês. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos pelo privilégio de estarmos na tua casa, reunidos como teu povo. Te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Pedimos, ó Deus, que nesta hora o teu Espírito Santo venha falar profundamente aos nossos corações. Que esta mensagem não seja apenas palavras, mas vida, transformação e renovo para cada um de nós. Usa este momento para edificar, corrigir e fortalecer a tua igreja. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ao meditarmos em Isaías 53, somos lembrados do infinito amor de Deus. Ele enviou o seu Filho para ser ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e, através das suas pisaduras, fomos sarados. Este sacrifício não foi em vão, ele nos trouxe reconciliação, paz e vida eterna. Hoje, que possamos responder a essa obra maravilhosa com gratidão e entrega. Não basta apenas ouvir, é necessário viver à altura do sacrifício de Cristo. Que possamos proclamar essa mensagem a todos ao nosso redor, declarando com convicção: Jesus Cristo é o Salvador, o único capaz de trazer cura e salvação ao mundo. Que Deus abençoe a sua igreja e que o nome de Jesus seja exaltado em nossas vidas, agora e para sempre. Amém e glória a Deus. Que Deus os abençoe em sua jornada de fé. Obrigado por assistirem nosso vídeo e ouvirem a palavra de Deus até aqui. Esperamos que tenham gostado. Por gentileza, curta, compartilhe e comente este vídeo, para que mais pessoas possam ouvir esta palavra. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.